Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Eu quero meditar com você Lucas 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos, e ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, Jesus quer abrir sua inteligência. Diz a palavra de hoje: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. De fato, a gente precisa da sabedoria do alto para entender a Escritura. Porque, preste atenção, você não pode ler a Bíblia do seu jeito. Você não pode. Temos que ler a Bíblia no mesmo espírito que ela foi escrita. E para isso a gente precisa você que é católico, você precisa da ajuda do Espírito Santo e da ajuda da igreja. A igreja vai nos ensinar a ler a Bíblia, o magistério, a tradição. Que Deus abra as nossas inteligências. Eles estavam assustados, cheios de medo, estavam preocupados, com dúvidas no coração. Jesus precisou abrir a inteligência deles. A pior coisa é quando a pessoa tem inteligência para as coisas do mundo, mas não tem inteligência para as coisas de Deus. Você pode ser às vezes um belíssimo empresário, você tem inteligência empresarial, você tem inteligência matemática, você tem inteligência arquitetônica, você tem inteligência musical, mas o que adianta toda a inteligência deste mundo se você não tem a inteligência da palavra de Deus? Tem gente que tem inteligência do mundo, mas não tem inteligência para as coisas de Deus. E aí eu digo a você, o mais importante de tudo é aquela mulher que não sabe ler nem escrever, mas tem inteligência na Bíblia, na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Porque este conhecimento vai salvá-la. O conhecimento do mundo não é capaz de salvar você. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Se você quiser, Deus vai abrir sua inteligência para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Qual era a dificuldade deles, minha gente? E você vai entender que a dificuldade deles continua sendo a dificuldade dos tempos atuais. A dificuldade deles era a seguinte: como pode um Messias sofredor? Como pode dizer que ele é Deus se ele sofre? Como pode? Como pode você me dizer que você é Deus se você vai morrer numa cruz? Não dá. Essa era a dificuldade deles. Como pode um Messias sofredor? A mesma dificuldade do mundo atual. Como pode um cristianismo com cruz? O mundo moderno, eles querem um cristianismo light. Gente, as pessoas querem um cristianismo light.
As pessoas querem um cristianismo sem cruz. As pessoas querem ler uma Bíblia onde a Bíblia não lhe ordena nada, não lhe pede nada que lhe sacrifique. Então, quando o Evangelho começa a pedir uma coisa que sacrifica você, que mortifica você, o mundo já olha e fala, não. Mas isso é muito pesado. Os tempos mudaram. Não é bem assim. Isso é para aquele tempo. Aí a gente fica querendo mudar a Bíblia, a gente fica querendo mudar a palavra, a gente fica querendo dizer que não é bem assim. A gente não tem coragem de se deparar com a Bíblia. A gente não tem coragem de se deparar com Cristo, com o texto sagrado e entender que o Evangelho é cruz, sim. E por isso, a cada dia mais, o ser humano de hoje tem formado a sua própria religião. O ser humano de hoje tem formado a sua própria religião. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. O ser humano de hoje está fundando a sua própria religião. E qual é a religião do ser humano? Primeira coisa que vai tirar é a cruz. Deus pede para casar uma vez só? Na Bíblia está que só pode casar uma vez só. Não. Não tem isso. Na Bíblia diz que você não pode fazer sexo fora do casamento. Não. Não tem isso. A religião do mundo moderno é uma religião sem cruz. É uma religião sem moral, onde cada um vai fazer o que quer. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Veja, o que vai ser anunciado no nome de Jesus? Está aqui no Evangelho de hoje, minha gente. Conversão. Você quer seguir Jesus? Vai precisar converter. Você quer seguir Jesus? Vai precisar pedir perdão dos seus pecados. Você não vai poder ficar na vidinha que você quer. Você quer Jesus? Vai ter que encarar a cruz. Se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. Este é o Evangelho. Mas para isso precisa abrir inteligência. Isso vai ser falado a todas as nações. E o que o Evangelho de hoje está nos ensinando? E preste atenção, pelo amor de Deus, para você não ser enganado com as falsas ideologias, com as falsas religiões. Preste atenção. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem conversão, sem mudança de vida. Não existe cristianismo sem abandono dos pecados. O Evangelho de Jesus hoje está deixando isso claro. É um evangelho de ressurreição e é isso que nós devemos anunciar. Cruz, conversão, abandono dos pecados. Esses são os critérios. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.